Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula, a nossa segunda aula da disciplina de Controladoria. Eu sou o professor Aguinaldo Pereira, estou tendo a oportunidade, o enorme prazer de trabalhar essa disciplina tão importante juntamente com vocês. Legal? Lembrando, nosso chat está aberto às perguntas, qualquer dúvida que você tenha relacionada à aula de hoje, relacionado à disciplina, fique à vontade em compartilhar conosco, né? No momento oportuno, na aula, estaremos aí solucionando as perguntas pertinentes. Legal? Bom, nós vimos na nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, os principais conceitos atribuídos à controladoria, né? Uns procedimentos que são aí destinados no processo de gestão de uma organização, a utilização da controladoria na maximização dos resultados, sempre buscando o melhor desempenho, a utilização com uma melhor eficácia dos recursos que estão disponíveis aí no processo de gestão de uma organização. Legal? Nós vamos trabalhar hoje o planejamento empresarial, com o objetivo de evidenciar principalmente os tipos de planejamento, como também o orçamento e os tipos de orçamento. Legal? Então vamos lá. Eu vou chamar você já para o próximo quadro para trazermos o contexto do que é planejamento, o que vem a ser então o planejamento. Legal? Planejamento tem sido então um tema amplamente divulgado e utilizado nas empresas. Com que objetivo, né? Objetivo sempre de maximizar, de ser utilizado para o melhoramento do processo de gestão organizacional. O planejamento corresponde a quê? A uma das tarefas mais importantes de um gestor, que pressupõe, no caso, escolher um destino, avaliar os caminhos alternativos e decidir o rumo específico para o alcance do destino escolhido. Ou seja, quando eu penso em planejamento, aí logo em seguida nós vamos vir com a palavra planejar para contextualizar até um pouco mais com você. Quando pensamos em planejamento, o gestor ele tem que ter a ideia, tem que ter a noção de onde eu estou, ou melhor, de onde a empresa está e onde eu quero que ela chegue. Esse é o principal objetivo do planejamento. E com base nesse contexto, nesse cenário, ele vai traçar metas, traçar estratégias para buscar este objetivo da organização. Legal? Bom, como eu disse, planejamento pressupõe a palavra planejar. O que é a palavra planejar? Vamos ver? Pressuposto básico, planejar é uma das funções do gestor, seja qual for o tipo de organização. Então, o gestor ele irá planejar todas as atividades que serão desenvolvidas, todos os métodos que serão utilizados dentro do processo administrativo, do processo de gestão organizacional. Legal? Para quê? Para que atinja, então, os resultados esperados, os objetivos esperados pela organização, pelo próprio gestor. Então, essa é a ideia central do que é planejar. Planejamento pode ser compreendido por tudo aquilo que estruturamos antes da ação ser realizada. Vamos pensar antes de realizar. Vamos planejar antes de executar as operações. E essas operações deverão ser estrategicamente alinhadas, sempre pensando que quando se trata do planejamento dentro da controladoria, dentro de um processo administrativo organizacional, o objetivo principal é a maximização dos resultados, tentar trazer uma melhor eficiência para os resultados organizacionais. Legal? Planejamento, então, é o processo de formular antecipadamente o que fazer, como fazer, quando fazer e quem deve ou deverá fazer, certo? Planejamento pode ser conceituado como uma forma racional de organizar os meios para alcançar o quê? Os objetivos
e metas traçadas, metas desejadas, certo? Toda vez que nós falamos de controladoria, e nós vamos adentrar um pouco mais adiante nas próximas aulas, falar de balanço scorecard, as empresas hoje trabalham muito com metas, né? Então, as metas é o objetivo. Qual que é a meta? Eu quero aumentar o meu lucro de 100 mil para 200 mil. Eu quero ampliar as minhas unidades, quero ampliar a área de atuação da minha organização. Então, tudo isso são metas traçadas. Quem que prevê? Quem que administra? Quem que prevê essas metas? O planejamento. O gestor, lá no seu planejamento, já começa a determinar quais são as metas, quais são os objetivos que eu, enquanto empresa, desejo, almejo alcançar. Então, planejamento muito bem idealizado, muito bem realizado, com certeza atingirá os objetivos esperados pela gestão, certo? Continuando lá no quadro comigo. Planejamento, então, corresponde ao desenvolvimento de um programa para a realização de objetivos e metas organizacionais. Mais uma vez, voltando a falar, né? Sempre voltando e batendo nessa tecla. Objetivo e meta organizacional. Envolvendo, no caso, a escolha de um curso de ação. Curso de ação prevista já no meu planejamento. A decisão antecipada do que deve ser feito, a determinação de quando e como a ação deve ser realizada. Enquanto um instrumento corporativo, o planejamento é um meio que define um futuro desejado pela organização. Ou seja, onde é que eu quero estar? Qual é o meu objetivo? Como eu vou chegar? Como eu vou atingir esse objetivo? Tudo isso previsto, planejado, previsto já no planejamento, ok? Ou seja, é uma projeção de onde a organização gostaria de estar e quando ela deseja atingir esse estado. Corresponde, no caso, ao controle do futuro de uma organização por meio do quê? Por meio de uma análise racional. Aí você pode estar até se perguntando, né? Mas como é que eu estruturo esse planejamento? Como é que eu idealizo esse planejamento? Bom, o planejamento ele não parte do nada, né? Não simplesmente do aquém, não. Ele parte de informações históricas, recorrências que a empresa já venha sendo tido passado, e com isso o gestor ele incorpora novas estratégias, incorpora novas metas a ser traçada pela organização, certo? O planejamento ele não vai sair do nada, exceto quando é uma empresa que está iniciando as suas atividades. Esta também precisa, e aí até com mais clareza, com mais firmeza, de um bom planejamento. Por quê? Eu não posso simplesmente abrir uma empresa e desejar que ela caminhe-se por conta própria. Não, ela tem que ser muito bem planejada, ela tem que ser pensada. Eu tenho que planejar o meu marketing de vendas, eu tenho que pensar o quanto que vai ser a minha estratégia, o quanto eu vou vender e quais as estratégias de venda que eu vou utilizar. Qual é a minha política de preço? Fornecedores, quem são os meus fornecedores, nicho de clientes. Tudo isso é pensado antes de colocar em prática. Ou seja, tudo isso é estruturado lá no nosso planejamento. Legal? Vamos falar um pouco mais dos conceitos? O planejamento proporciona a base para a ação efetiva que resulta da capacidade da administração. Do quê? De prever, observem palavras-chave, de prever e preparar-se para mudanças que poderiam afetar os objetivos organizacionais. Um bom planejamento, ele prevê tudo ou todas as possíveis ocorrências que podem vir a incidir sobre a empresa, sobre a organização. Professora, um determinado fato não foi previsto no planejamento e a empresa incorreu nesse fato e atrapalhou a sua área de produção, atrapalhou as suas atividades. Bom, pode não ter pensado naquele
evento especificamente, mas com certeza outros ao redor deve sim absorver aquele problema, absorver aquela situação e assim minimizar os impactos que esta dificuldade, esta ação, esta novidade nas atividades da empresa poderiam vir a ocorrer. Legal? Então, planejamento, ele prevê o máximo possível de acontecimentos, o máximo possível de situações que a empresa poderá vir a incorrer. Certo? Vamos voltar lá no quadro e terminar essa lâmina. O planejamento é utilizado nas organizações como um processo racional de intervenção, certo? Na realidade atual, com vistas a atingir uma situação futura ideal. O planejamento, ele tem essa perspectiva de trazer, refletir o que seria o ideal para a empresa. Mas, se em dado momento acontecer alguma situação, ele tem essa capacidade de interferir no processo para que a realidade possa ser realinhada e os objetivos possam vir a ser alcançados. Legal? Característica básica: o planejamento possui 2 aspectos básicos que são vitais para a organização. Quais são essas características? Determinação dos objetivos da empresa e a escolha dos meios para alcançar esses objetivos. Onde eu quero estar, como eu quero estar, certo? O meu objetivo é ampliar a minha margem de venda. Como é que eu vou fazer isso? Quais são os meios que eu vou utilizar para ampliar a minha margem de venda? Vou investir em marketing, em políticas de publicidade, vou ampliar a minha área de atuação. Então, as 2 características, os 2 aspectos básicos que devem ser considerados aí no planejamento, ok? Tais aspectos não podem ser encarados como intuitivos, sendo assim, necessitando do quê? De métodos, técnicas, planos ou lógica para suportá-los, né? O planejamento não surge do nada, como eu já coloquei, já apresentei para você. Estágios básicos do planejamento. Primeiro, estabelecer então os objetivos, onde e o que eu quero atingir. Segundo, avaliar o cenário no qual a organização está operando, diagnosticar a minha situação atual, onde eu estou, onde é que eu estou pisando neste dado momento. Avaliar os recursos existentes, se são ou não suficientes para mim expandir os meus objetivos, atingir as minhas metas e estratégias, através das minhas estratégias. Determinar a estratégia para alcançar os objetivos estabelecidos. E 5, delinear um programa de ação para alcançar metas estratégicas de curto e de longo prazo. Legal? O planejamento, então, sendo aí muito bem trabalhado dentro da organização. Como todo e qualquer método, planejamento e processo dentro de uma empresa, existem as suas vantagens. Então, nós vamos aqui conversar sobre estas vantagens. O planejamento, então, ele pode proporcionar benefícios para as empresas, por exemplo, tais como encoraja o pensar sistemático sobre o futuro. Eu planejo, eu orço e transcrevo esse planejamento em informações, em tabelas, em dados, proporcionando a criação de indicadores, e isso proporciona um encorajamento nos gestores, um encorajamento em toda a estrutura organizacional, se esta estiver alinhada pela sua missão, e assim a amplitude da empresa ela fica mais bem vista por aqueles que a administram. Obriga a definir melhor os objetivos e as políticas adotadas, uma vez que eu estou planejando, né? Então, a
previsão destes objetivos, a previsão de políticas, de normas, de estratégias, elas já são antecipadas e assim melhor definidas. Orienta também quanto à obtenção e aplicação dos recursos necessários ao alcance dos objetivos. O que mais? Reduz os efeitos de uma série de incertezas em um processo qualquer a ser considerado. Por quê? Lembrando, o planejamento, ele não surge do nada, né? Ele é estudado, ele é feito todo um levantamento e assim explorado o planejamento. Ele não é pensado como um nada e assim evita essas incertezas. Provoca o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos estabelecidos pela empresa e proporciona padrões de desempenho mais fáceis de serem controlados. E esses padrões, por sua vez, ficam também bem simples e fácil, até mesmo como base comparativa. E aí nós vamos adentrar depois falando um pouco do controle dentro do planejamento. Você vai entender quando eu falo de comparabilidade do orçamento. Legal? Nós vamos fazer uma breve pausa para perguntas, dúvidas e comentários. É a sua vez de participar. Aguardo seu envio de mensagem, seu comentário através do chat. Até já! Muito bem, tendo então conceituado o planejamento com você, vamos estreitar um pouco mais esse conhecimento, né? Vamos falar agora dos níveis do planejamento, ok? Planejamento, resgatando um pouco dos conceitos aplicados no planejamento. O planejamento, ele coloca em funcionamento a organização para transformar os recursos. Aí quando eu coloco recursos, quando falamos de recurso para você dentro do planejamento, dentro de uma organização, nós estamos falando dos recursos humanos, as pessoas que estão ali desenvolvendo atividades e dependem da sua força e do seu conhecimento, muitas das vezes, para desenvolver essas atividades. Recursos financeiros, aí nos aspectos monetários, materiais, quando se fala de estoque, mercadoria, que tem um processo de transformação ou não.
a própria informação e tecnologia. Tudo isso é o contexto de recursos que estão ali disponíveis para a transformação dentro de uma organização, ok? Então, o planejamento coloca em funcionamento a organização para transformar os recursos em quê? Em resultados desejados. Que resultados são esses? As metas, melhorias de desempenho, objetivos traçados, aumento de capacidade, recursos para metas futuras, entre outros. Tudo isso aí, genericamente, para nos aprofundarmos um pouco mais aí nos conceitos do planejamento. Quanto aos níveis de planejamento, são 3 os níveis de planejamento. Primeiro, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Por que nós temos essa estratificação de níveis? Exatamente porque cada nível representa uma ação específica, representa uma categoria de ação. A forma como serão trabalhadas as informações e a execução até mesmo do próprio planejamento, certo? Então, 3 níveis. Muitas perguntas de concurso, cai perguntando os tipos de níveis que existem dentro do planejamento e algumas até mesmo assemelham uma situação pedindo para você classificar em qual nível estaria identificado esta ação do planejamento, certo? Então, bastante atenção neste tópico agora. Começando com o planejamento estratégico. Planejamento estratégico corresponde a um processo gerencial que possibilita ao quem? A executivo. Então, quando nós falarmos de planejamento estratégico, vocês logo têm que se remeter à alta execução, aos CEOs, à alta administração da empresa. Aqueles que são os pensadores do processo de planejamento, no processo estratégico da organização. Legal? É eles quem vai pensar no quê? Como é que eu trabalho a empresa para otimizar a organização em todos os níveis possíveis, certo? Em nível estratégico, o planejamento abrange toda a empresa, na qual são formuladas o quê? As estratégias gerais da entidade. Visão de longo prazo, certo? Planejamento estratégico, visão de longo prazo. Ele pensa toda a estrutura organizacional da empresa. O planejamento no nível estratégico ainda realiza a formulação de um plano de visão geral para a organização, sempre pensando na melhoria, no crescimento, na eficácia do processo de gestão da organização. Relatando, mais uma vez, o longo prazo aqui para você. Esse tipo de planejamento, por sua vez, está relacionado com os objetivos de longo prazo e com maneiras e ações para alcançá-los. E neste nível do planejamento, essas ações, essas maneiras, esses métodos, essas políticas, elas afetam toda a empresa. Toda a estrutura organizacional será influenciada por esse nível do planejamento. Planejamento estratégico, certo? Ainda no nível do planejamento estratégico, são executadas as estratégias gerais da instituição, né? Então, estão ali com os objetivos de consolidar a empresa, estão ali com os objetivos de ampliar os objetivos da empresa, consolidar os negócios da empresa no mercado, visa a perpetuidade da empresa no seu negócio, ok? Este tipo de nível de planejamento ainda refere-se tanto à formulação de objetivos, como também à seleção, às opções, à escolha dos melhores movimentos, das melhores ações que a empresa terá que executar
para atingir, então, esses objetivos, essa maximização de resultado, ok? O planejamento estratégico é de responsabilidade, então, dos níveis mais altos da empresa ou da organização que está desenvolvendo o planejamento estratégico. O planejamento tático, agora, é de decomposição dos objetivos estratégicos. Então, pensando numa hierarquia, nós temos o planejamento estratégico. Vamos aqui identificar, por exemplo, uma pirâmide, que é muito utilizada graficamente para representar esses níveis do planejamento. Então, nós temos aqui no topo o planejamento estratégico, o planejamento tático, ele vem em seguida, e o planejamento operacional, a base de tudo, né? Então, o planejamento tático, ele vai desmiuçar, decompor todos os objetivos estratégicos traçados onde? Lá no planejamento estratégico. O planejamento tático vai desmiuçar, decompor o planejamento estratégico. Okay? Ele vai pegar todos os departamentos da empresa e alinhar todos aqueles objetivos traçados no planejamento estratégico. Para que isso? Para distribuir as atividades, analisar quais são as melhores formas de execução das atividades e ações traçadas nos objetivos estratégicos e assim por diante. Tá? Ele trata, em termos de tempo, na execução de médio prazo. Então, nós temos o planejamento estratégico no longo prazo e o planejamento tático trabalhando com o médio prazo ou a médio prazo dentro da organização. E suficiente para avaliar o quê? O desempenho da organização. O foco no planejamento tático, então, é a eficiência das operações da organização. Operações em cada departamento, vamos assim pensar, né? Colocar. No planejamento tático são realizados os planejamentos por setores, então a departamentalização da empresa acontecendo aqui dentro do planejamento tático, inclui marketing, financeiro, setor de recursos humanos, a produção, entre outros. Ou seja, você pensando numa estrutura organizacional de uma empresa, o planejamento tático ele adentra a cada departamento, a cada centro de custo de uma empresa, prisando principalmente na melhoria dos trabalhos, na melhoria do desempenho desses setores. O planejamento tático ele se relaciona a objetivos de curto prazo e com maneiras ainda e ações que geralmente afetam, olha só, somente uma parte da empresa. Planejamento estratégico, ele envolve toda a organização, então tudo o que ela pensar, traçar como estratégia vai impactar em toda a organização, enquanto no planejamento tático, possivelmente as ações advindas dela, do planejamento tático, vai comprometer, vai melhorar, vão afetar apenas uma parte da empresa, apenas muitas das vezes um único setor da empresa, ok? Os objetivos do planejamento tático. Ele tem por objetivo otimizar, então, determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Ao contrário do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai pensar na empresa como um todo, né? O planejamento tático, ele vai executar as ações pensadas pelo planejamento estratégico, os objetivos estratégicos, mas o impacto será apenas numa parte da empresa, será apenas em um determinado departamento da empresa, por exemplo, ok? A empresa, então, esse
esse planejamento ele trabalha com os objetivos e desafios estabelecidos onde? Lá no planejamento estratégico. Em outras palavras, busca o quê? A utilização eficiente dos recursos. Lembram-se dos recursos? Recursos humanos, recursos financeiros, materiais, tecnológicos, tudo aquilo que está disponível no processo de gestão da organização. Certo? Então, a utilização eficiente desses recursos de uma área para a consecução de objetivos previamente fixados. Onde? No nosso planejamento estratégico, no planejamento empresarial. Legal? Agora, o planejamento operacional, o terceiro nível do planejamento. O planejamento operacional, ele pode então ser considerado como a formalização por meio de documentos escritos das metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas, envolvendo, no caso, gerentes de cada unidade, onde são desenvolvidos os planos. Quando nós falamos do planejamento operacional, trata mais da execução de todo o planejamento, né? Onde é que nós vamos executar as atividades, as estratégias traçadas nos anteriores planejamentos, nos anteriores níveis, e assim colocando em prática todas essas ações para verificar se atinge ou não os objetivos e metas traçados no planejamento estratégico. As empresas elas podem efetuar planos em níveis operacional, onde são constituídos os planos de ação, certo? Então, a execução, a ação dos planos ou dos objetivos anteriormente traçados. Referem-se ao modo como as estratégias, então, serão colocadas em práticas. Plano de treinamento, quando eu trabalho com pessoas, por exemplo, o plano de investimentos, o que e como eu vou investir, e todas as demais estratégias que foram pensadas, foram idealizadas no nosso planejamento estratégico. O planejamento operacional, então, ele lida com o quê? Com as ações cotidianas e o seu foco, sobrevivência de curto prazo. Como o próprio nome já diz, as operações, a rotina da empresa, o dia a dia da organização, o dia a dia da empresa. Legal? O planejamento operacional tem como resultado cronogramas, tarefas específicas e alvos mensuráveis. Bom, então, o planejamento estratégico, ele pensa toda a empresa. Onde eu estou, onde eu quero chegar e como e o que eu devo fazer para atingir essas metas, estabelecendo quem o irá fazer. O planejamento tático, ele distribui essas tarefas, distribui essas atividades e gerencia os resultados. O planejamento operacional, então, ele executa todas essas atividades, todos esses processos e procedimentos, certo? Então, ele trabalha e envolve os gerentes de cada unidade, onde serão ou onde são desenvolvidos os planos. Seu horizonte de tempo é, no caso, o mais curto, falando então do planejamento operacional, e pode ser mensal, semanal ou até mesmo diário, ok? Então depende da necessidade em que os gestores requer dessas informações, dessas metodologias, ele poderá então ser implantado mensal, diário, semanal, tudo depende da necessidade do gestor. Quando se fala de planejamento, o planejamento ele tem assim, ele tem as características culturais, vamos assim dizer, do gestor. Ele carrega muito essa característica do gestor. Então, o gestor ele demanda de uma necessidade de informação
mais rotineira, trabalha com diário, trabalha com semanal. Ou trabalha com um pouco mais espaçado, o mensal, bimestral, por exemplo. Legal? Muito bem, vamos fazer uma breve pausa para perguntas. Envie seu comentário, a sua dúvida através do chat. Até já! Muito bem, nós temos algumas contribuições, perguntas que nós vamos levar aí para você. Professor, como é visto o planejamento pelo grande empresário? Na maioria das grandes empresas, eu já tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, em grandes empresas, visto com bons olhos. Por quê? Ele prioriza a gestão do negócio, ele prioriza como é que eu vou trabalhar o processo de gestão da minha empresa para atingir os meus objetivos e metas. Certo? Então, o planejamento, aí temos até uma outra contribuição, eu não sei se vai colocar no ar, mas pode ser visto como a alma do negócio? Sim, pode ser visto como a alma do negócio. Eu penso todas as estratégias possíveis da minha empresa para atingir os seus objetivos e metas. Então, o grande empresário, aquele que conhece, tem um conhecimento desta importante ferramenta da controladoria, do planejamento, auxiliando o processo de gestão, sim, é visto com bons olhos e é executado com firmeza e clareza dentro das organizações. Legal? Sempre lembrando que para que esse planejamento, para que a controladoria atinja seu objetivo, é importantíssimo todos os níveis do planejamento estarem alinhados na missão da organização, certo? Alinhados no mesmo objetivo. Por quê? Assim, todos os processos e procedimentos serão muito bem trabalhados com o objetivo único de trazer os resultados, de atingir os objetivos, maximizar a eficiência da organização. Mais uma pergunta: controladoria é controle ou só uma ferramenta de conhecimento
dos gastos existentes. Não, ele não é só uma ferramenta, como foi colocado aqui por você. A controladoria, ela trabalha com diversos conhecimentos e esses conhecimentos proporcionam a elaboração, a criação e implantação de mecanismos que proporcionarão resultados mais eficazes dentro da organização, certo? Então, ela não é apenas um controle, ela administra todos os recursos, ela tenta proteger todo o patrimônio de uma organização, melhorando a sua utilização, como é feita, e maximizando a eficiência da organização. Legal? Controladoria ajuda a controlar os gastos, evitando o abuso? Com certeza. A controladoria, através dos controles internos, por exemplo, tenta blindar a possibilidade de erros, a possibilidade de fraude e até mesmo de formas de que pessoas mal intencionadas possam comprometer a utilização dos ativos, do patrimônio da organização. Então, sim, a controladoria ajuda a controlar o gasto. E eu gostei quando você colocou aí gasto, por quê? O gasto está atribuído a investimentos dentro da organização, a custos vinculados a uma produção, às despesas utilizadas no processo de gestão. Então, sim, ela procura proteger todos esses gastos, né, priorizando a maximização, a melhoria do processo de gestão da organização. Legal? Muito bem, perguntas pertinentes. Continue assim. Participe através do chat. No momento oportuno, voltamos aqui e respondemos a sua participação. Legal? Continuando, então, a nossa aula, vamos falar agora do controle orçamentário. Então, pensamos o planejamento, né? Conceituamos, trouxemos aqui os níveis do planejamento para você. Bom, legal, é importante planejar. Depois que eu planejei tudo, como é que eu visualizo todo esse planejamento? Através do orçamento ou o controle orçamentário. Funções administrativas. Impossível nós falarmos do orçamento e não atrelarmos aqui as funções administrativas, porque depende e muito o orçamento dessas funções. O papel, então, do orçamento na gestão de uma empresa, ele vai ficar bem mais claro para você se nós atribuirmos a elas as funções administrativas. Primeiro, planejar representa a forma como a empresa pretende atingir seus objetivos, ou seja, onde eu estou e o que eu vou fazer para atingir o meu objetivo, para atingir aonde eu quero estar daqui 1, 2, 10, 20 anos. Organizar representa a melhor disposição dos recursos da empresa. O que eu vou colocar onde para melhorar o meu processo de gestão? Eu vou investir? Onde é que eu vou investir? Eu vou captar recursos, financiamento? Onde é que eu vou buscar essa fonte de financiamento? Ou seja, a melhor disposição dos recursos da empresa. Controlar. Controlar representa a segurança de que as ações da empresa estejam sendo coordenadas com a implementação de seus objetivos. Não adianta nada eu traçar, né, planejar todo o meu orçamento e não ter um controle sobre todo esse planejamento e essa organização. No controle, eu vou conseguir comparar se aquilo que eu planejei está sendo atendido ou não. Dentro de um contexto geral, a elaboração do orçamento ela é tarefa de toda a empresa. Por que toda a empresa? Eu vou estratificar as informações de cada departamento e transcrever no meu orçamento. Quando eu falar de orçamento para você, eu estou apurando por menor todo o impacto financeiro da organização. Então, eu vou orçar, fazer um orçamento de toda a organização. Legal? Cada área será responsável por alcançar determinadas metas, as quais deverão estar harmonizadas. Harmonizadas com o quê?
com as metas da organização de modo geral, com o objetivo, com a missão da empresa, ok? O processo orçamentário, ele é, então, um dos instrumentos que permitem acompanhar o quê? O desempenho da empresa. É através do orçamento que o gestor, né, o responsável pelo orçamento, vai poder ter uma base comparativa quando colocar a atividade em execução, colocar a empresa em atividade, ele vai ter uma base comparativa do que eu planejei, do que eu orcei, com o que está sendo realizado. Bom, no meu orçamento, eu tinha uma previsão de vendas de 10 mil unidades do meu determinado produto. Bom, quando eu realizei essa venda nesse mês de janeiro, nesse primeiro bimestre, trimestre ou semestre, verifiquei que eu só atingi 800 unidades de venda, 800 unidades de vendas. Bom, teve um impasse, uma discrepância naquilo que eu orcei. Então, eu consigo observar, eu consigo pegar esses pontos dentro do orçamento, compará-los e verificar o porquê que eu não atingi aquilo que eu orcei. E, através de procedimentos, processos e intervenções, verificar se eu posso melhorar ali alguma situação da empresa para que o ideal seja, então, alcançado pela organização. Ok? Vamos voltar para o quadro. O controle é um processo contínuo que avalia os resultados e promove o quê? As ações corretivas, ok? As intervenções que o gestor, que o administrador pode fazer na empresa para que aquele plano ideal possa ser alcançado ou até mesmo seja aproximado, né? O orçamento é definido, então, como um plano financeiro. Olha, grifem aqui, ó. O orçamento, ele pode ser definido como um plano financeiro e ele vai contemplar todas as operações, todas as fases operacionais da empresa, enquanto um plano financeiro. Margens de volume de venda, tendo efetuado venda, o quanto que eu vou precisar comprar de matéria-prima, de mercadorias, e isso impactando na formação, por exemplo, do meu custo de venda dos produtos. Você já deve ter tido contato com disciplinas ou até mesmo conteúdos de planejamento financeiro e orçamentário. Essa é a ideia, ok? Quando eu falo do orçamento, a ideia central é o planejamento financeiro e orçamentário de uma empresa, de uma organização. O orçamento, então, é o plano para implementar a estratégia da empresa para um determinado período. Ele é mais que uma mera estimativa. Muitas pessoas tratam o orçamento como, eu vou estimar aqui o quanto eu quero vender, eu vou estimar o quanto vai ser de despesa para a minha empresa. Não é assim uma mera estimativa, não. Ele é baseado, como nós colocamos aqui, no compromisso dos gestores. Então, professor, como é que nós vamos aí dar origem aos dados do meu orçamento? Vai trabalhar com dados de exercícios anteriores que já foram realizados, vamos trabalhar com médias estatísticas, com funções de economia e assim traçar o mais próximo da realidade que a empresa possa vir a atingir, certo? Eu não vou simplesmente colocar então lá 1000 sapatos para vender na minha empresa de calçados, não. Eu vou construir dados para colocar no meu orçamento, eu vou pesquisar, entrevistar dados para colocar então no meu orçamento, ok? O orçamento empresarial se destaca por identificar a eficiência ou até mesmo a fragilidade no desempenho da empresa, permitindo assim acompanhar em que sentido ou em qual sentido está ocorrendo o progresso para atingir os objetivos.
o progresso ou o regresso, né? Quando eu falo de uma fragilidade, o meu orçamento pode trazer dados para mim que impactam também, ou melhor, que estão impactando negativamente. E aí sim, eu, enquanto gestor, tenho que ter autonomia, no caso, de intervir nesse processo, nesse procedimento, a ponto de fazer um realinhamento, um reordenamento das atividades da empresa, atingindo o seu objetivo, atingindo as suas metas, ok? Para que seja possível implementar, então, as ações previstas no planejamento, o orçamento deve ser elaborado por área, ou, no caso, por centros de responsabilidades. Muito bem. Vai ser elaborado por área. Eu tenho o meu departamento de vendas. Vai trabalhar o departamento de vendas, estruturar tudo aquilo que impacta no meu planejamento financeiro, no meu orçamento, certo? Mas, ao final, todos estes orçamentos trabalhados por área, trabalhado por centro de custo, por centro de responsabilidades, serão, então, consolidados em uma única peça orçamentária e assim proporcionando um relatório, uma ferramenta onde toda a empresa será evidenciada, certo? Por isso que deve ser então consolidado para trazer toda a empresa em um único planejamento orçamentário. O controle orçamentário, por sua vez, tem a finalidade de projetar os resultados das atividades previstas. Então, aqui no controle orçamentário, nós, após fazermos a consolidação das diversas peças orçamentárias, criada ao curso da elaboração do planejamento em cada departamento, em cada centro de custo, será feito essa consolidação e a projeção dos demonstrativos. Quais demonstrativos o controle orçamentário poderá ou deverá projetar? Normalmente, o controle orçamentário, ele projeta o balanço patrimonial, aqui evidencia a estrutura patrimonial e financeira da organização, vai projetar também a demonstração de resultado de exercício, evidenciando assim qual está sendo o desempenho econômico da organização e também demonstração de fluxo de caixa. Nesse caso, normalmente, para uma melhor leitura, já que se trata de uma ferramenta gerencial, utiliza-se o fluxo de caixa financeiro, o fluxo de caixa direto, né? E assim fica mais claro, mais evidente as operações da empresa para o processo de tomada de decisão. O demonstrativo indireto, ele é mais utilizado no caso no fluxo de caixa, no caso das demonstrações publicadas, né? Que não fica tão claro as operações. Quando se trata de gerenciamento de informação, tenta fazer um método direto. Fica mais claro, fica mais fácil de ser feita a leitura para os administradores, para os gestores, aqueles que não tenham ou não detenham um conhecimento específico desse demonstrativo enquanto um relatório contábil, ok? Ainda no controle orçamentário, é por meio dele que se fornece, então, condições para a empresa permanecer competitiva, ok? Agregando a isso, um sistema de informações contábeis, preciso e alinhado com a realidade da empresa. Bom, o que nós estamos querendo dizer para você aqui neste parágrafo, nessas linhas? Enquanto o controle orçamentário faz essa consolidação e essa projeção, é possível, a partir daí, fazer comparações. Eu tenho uma base comparativa, seja com o próprio cenário da empresa, né? Exercícios anteriores, por exemplo, como também comparar uma empresa A em relação a uma empresa B. Bom, mas, professor, trata-se apenas de um orçamento. Sim, trata-se apenas de um orçamento. Mas, através deste orçamento, eu consigo pensar e planejar e traçar estratégias
para a minha empresa, seja para um crescimento, seja para uma ampliação e assim por diante. Então, existe essa possibilidade e o controle orçamentário irá sim proporcionar isso para os gestores, ok? Objetivos, então, do controle orçamentário, ok? Os objetivos do controle orçamentário possuem algumas pretensões. Por exemplo, orientar a execução das atividades. Se eu tenho alguma atividade que não está bem alinhada aos objetivos, vamos lá, fazemos intervenções e melhoramos as suas execuções. Possibilitar a coordenação dos esforços de uma área específica e, consequentemente, de toda a empresa. Otimizar o resultado global da empresa, uma vez que eu consolidando, primeiro, trabalho por cento de custo, por cento de responsabilidade. Analiso, melhoro cada um desses departamentos, cada um desses centros de custo. Qual que é a consequência? O resultado global da empresa também será impactado. Reduzir gastos operacionais desnecessários, facilitar a identificação das variações entre o quê? Entre o orçado e o realizado e assim proporcionando a execução ou a implementação de ações corretivas para que os objetivos sejam realinhados e reordenados. Benefícios. Ele vai trazer benefícios como melhorar a utilização dos recursos por ela disponível e ajustá-los ainda às atividades consideradas o quê? Prioritárias. Projetar de forma integrada e estruturada o quê? O resultado econômico-financeiro de um processo de planejamento e controlar o desempenho em face dos objetivos e metas definidos. Então, o acompanhamento se dando aí através do controle orçamentário. Legal? Esses são aí os benefícios e uma tradução legal do que é o controle, do que é o orçamento, do que é o controle aí, a distribuição das fases do controle orçamentário. Vamos fazer uma breve pausa para perguntas, dúvidas, envie através do chat e eu volto daqui a pouco. Até já!
Muito bem, retornando aqui nós temos algumas participações, infelizmente não dá para fazer todas, mas aqui vamos falar de algumas. Temos uma pergunta, quais os erros mais comuns do planejamento estratégico? Bom, se nós pensarmos no planejamento em si só, planejamento bem estruturado e ordenado, o principal problema, os principais erros do planejamento é aquelas simulações desordenadas, estimativas desapropriadas pelos gestores. Isso pode comprometer todo o planejamento empresarial. São os principais erros aí traçados. Aquela ideia, eu vou colocar aqui 100 mil de unidades vendidas, sendo que a empresa sequer tem estrutura para atender essa demanda de produção, por exemplo. Então, o planejamento ele tem que ser bem estudado, bem estrategiado, para evitar esses possíveis erros que normalmente acontecem, ok? E aí, dando um leque, mais uma pergunta, tratando mais uma vez do planejamento, por que uma empresa não pode optar por um planejamento? A questão aqui, se eu entendi essa pergunta, quando nós colocamos os 3 níveis de planejamento, estratégico, tático e operacional, não significa que a empresa vai optar por um. Não. O planejamento, ele é um todo. Ele é a empresa como um todo, é o pensar a empresa como um todo. Isso é o planejamento. Os níveis ali colocados são os níveis que adentram ao planejamento, ok? Então, sim, a empresa ela tem que optar em fazer o planejamento. Por sua vez, o planejamento será distribuído em níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional. Espero que eu tenha aí sanado a essa dúvida sua. Legal? Vamos voltar ao quadro e voltar à nossa aula, os tipos de orçamento que existem. Vamos lá. A adoção de determinado tipo e conceito de orçamento está o quê? Totalmente ligada ao modelo de gestão da empresa e, por sua vez, cultura orçamentária desenvolvida internamente. Essa cultura orçamentária vai ter um pé muito grande, uma força muito grande nas características, na cultura que o próprio gestor carrega. Nós temos o orçamento estático. O que é o orçamento estático? Ele é considerado o mais comum entre as empresas que adotam o sistema de planejamento orçamentário. Quando nós falamos do planejamento estático, as características deste planejamento, ele é realizado através do quê? Do volume de venda fixado. E só então será feito um planejamento para todos os demais departamentos. Então ele pega o volume de vendas, fixa o volume de vendas e ele não pode ser alterado. E a partir deste volume de vendas fixado, que é estruturado todos os demais planejamentos, as demais peças orçamentárias que dão estrutura ao orçamento empresarial, ok? Então, quando eu falar de orçamento estático, ele fixa o volume de vendas. A principal característica dele, ele fixa o volume de vendas. Ele, então, não permite alterações. Por isso aí, estático, fixado. Uma vez estabelecido tal meta para aquele departamento, se houver uma variação que seja necessário fazer uma avaliação sobre os valores ou quantidades estabelecidos, não será possível. Por quê? Porque trata-se de um orçamento que já fixou previamente as quantidades de venda e todo o orçamento deverá partir desta fixação deste orçamento, ok? Orçamento flexível. O orçamento flexível é visto como uma ferramenta de apoio aos gestores. Este também é comumente utilizado nas diversas organizações. Ele, bem maior que outros tipos de orçamento, ele tem essa característica porque as decisões não são o quê? Impostas pelos diretores, ou seja, pela alta administração da empresa. E ele tem que estar alinhado entre
todos os colaboradores, todas as pessoas que integram aí o corpo da empresa devem estar alinhados com o mesmo objetivo, o mesmo grau de colaboração, ok? O orçamento flexível pode ser ajustado em qualquer nível da empresa, diferente do estático. O estático, ele busca o quê? Ele fixa as vendas e ali, a partir dali, não pode mexer em nada, mesmo que impacte ali numa variação relevante na empresa. Orçamento flexível são aqueles que, uma vez elaborados, permitem modificações ou ajustes. No quê? Nas suas previsões. Houve um desvio em relação ao volume de vendas. Houve um desvio que impactou nas quantidades necessárias de produção. Então, ele permite ser ajustado e reajustado, realinhado. E assim, uma ferramenta de apoio à gestão muito mais próxima. Esses ajustes podem estar previstos em decorrência do prazo de abrangência do orçamento ou mesmo em decorrência de oscilações, que são normais entre padrão fixado e desempenho realizado. Bom, houve variação. Significa que qualquer nível de variação pode ser alterado, pode ser previsto e realizado alterações? Muitas das vezes, embora esta previsão de alteração no orçamento flexível, é ideal que se coloque uma margem de segurança. Por quê? Assim, margem de segurança. Assim evita que o orçamento possa ter distorções ou não seja idealizado com uma garantia. Certo? Então, é bem plausível a inserção de margens de segurança no orçamento flexível. Agora, o orçamento ajustado. O orçamento ajustado é quando se é necessário fazer algum ajuste no orçamento original, seja na quantidade de vendas ou na própria atividade da organização ou na própria atividade do plano orçamentário, ok? O orçamento ajustado, ou forecast, como é chamado, tem como objetivo oferecer um orçamento ou ao orçamento uma alternativa do quê? De flexibilização e quando se faz necessário, uma alteração lá no meu orçamento original. Isso impacta o quê? Impacta quando eu vou fazer o meu controle. Por que impacta no controle? Porque se não fosse feito esses ajustes no meu orçamento original, teriam distorções significantes numa possível análise de comparação com o realizado. E isso poderia comprometer um processo de tomada de decisão. Lógico que essas alterações só podem ser feitas em razão de uma mudança, de um impacto significativo nas projeções do orçamento, ok? Para ficar ainda mais claro para você esse orçamento, nós vamos passar um vídeo a seguir. Bom vídeo e eu volto daqui a pouco em seguida. Nós estamos falando de forecast e de budget. Vamos lá, vamos começar traduzindo, que é legal traduzir do inglês para o português para você entender melhor, até para quem tem dificuldade com o inglês também entender de maneira mais fácil. Forecast, no pé da letra, é previsão. Só que na parte empresarial a gente chama de previsão ajustada. Tá? E budget é o orçamento. Por que os dois andam juntos? Porque quando você bola um orçamento, provavelmente você vai fazer previsões dele e muitas vezes tem que fazer ajuste, porque você já ultrapassou os limites. Eu vou explicar com mais calma para você entender. Eu vou fazer um exemplo para você entender na parte financeira, porque ele atua tanto no financeiro, como no marketing, em vendas, na parte administrativa. Então eu vou fazer um exemplo em cada setor para você meio que entender como funciona. Tá? Só para entender, budget é um orçamento que você determina e você pode determinar por um período. Normalmente a gente fala budget é orçamento e por um período estático. Digamos, vamos trabalhar de forma anual para você entender melhor.
Você faz um planejamento em janeiro, com orçamento, que vai durar até dezembro. Então, quando você fala de budget e orçamento, você vai determinar por um período. O forecast são as mudanças que o percurso vai te dando no mês a mês, sem sair do orçamento, sem sair do budget. Tá? Mas vamos fazer a aplicação disso no dia a dia. Vamos lá, por exemplo, no financeiro. Digamos que você tem um planejamento, você fez um budget de investimento para gastar com a parte de conta de luz, com telefone, com internet, digamos R$1.000 por mês dentro da tua empresa. Aí, então, se você analisar que é de janeiro a dezembro, nós estamos falando de 12 mil de budget. Chegou em março, você já gastou R$5.000 do que era para ter gasto apenas 3. Então, você vai fazer uma planilha, você vai pegar uma planilha e vai dividir essa diferença pelos outros meses, e nós vamos chamar essa planilha de forecast. Porque o forecast vai pegar exatamente o que falta e vai dividir para você ter que compensar esse uso a mais no começo, nos últimos meses, para você não estourar o orçamento. Então, o forecast sempre vai fazer esses ajustes, seja para mais, por exemplo, se você gastou mais do que pode, vai ter que diminuir o investimento. Muito bem. Só para você ter uma noção um pouco mais desses conceitos que são utilizados aí, comumente utilizados, enquanto processo de gestão, dentro de um orçamento, dentro da nossa controladoria. Legal? Voltando então à nossa aula, vamos falar aí dos tipos de orçamento, agora finalizando um pouco do orçamento ajustado e em seguida dando sequência a outros tipos de orçamento. No orçamento ajustado, não há uma quantidade limite de ajustes e nem periodicidade que deve ser feito. Porém, existe o quê? Uma regra geral que deve se atentar e deve ser cumprida. Só deverão ser feitos ajustes quando as variações forem, então, realmente significativas e estas virem a impactar significativamente nos resultados da empresa, ok? No caso do orçamento contínuo, ou rolling, como ele também é conhecido, ele planeja um período específico do orçamento, e geralmente aqui por um ano. E ele é organizado ainda sobre subintervalos mensais. E conforme ele vai transcorrendo, o mês que vai se realizando, o próximo mês, substitui o último mês que foi ali apresentado no orçamento. Por isso aí ele leva essa nomenclatura de orçamento contínuo, ok? Dentro aí do período normalmente estabelecido de um ano. O orçamento de tendências, ele basicamente se utiliza de dados passados e esses dados passados são utilizados para fazer as suas projeções futuras. Ele é utilizado na elaboração do processo orçamentário para quê? Para calcular valores das metas normalmente. Se eu vendi 100 mil, a partir do mês que vem ou no meu próximo período em análise, eu quero que venda 120 mil. Okay? Aí, orçamento de tendências. Porém, na sua execução, sempre existirão eventos passados de conhecimento da empresa que não se repetirão no futuro. Logo, estes eventos eles deverão ser descartados e não deverão ser incluídos, então, no orçamento. Não terão impacto no orçamento que está sendo elaborado. O orçamento base zero, ao contrário do orçamento de tendências, ele considera que tudo aquilo que já transcorreu pode ter vícios e pode trazer informações ineficientes para a empresa. Logo, ele descarta todo o orçamento ou todos os orçamentos anteriores. Ele rompe com o passado, como é colocado aqui, e traduz tudo novamente, faz novos estudos para poder projetar as suas informações. Uma empresa, só para você ter uma noção de conhecimento, uma empresa que faz esse tipo de orçamento é a Ambev. Eu não sei se você conhece, a Ambev faz esse tipo de orçamento, né? O que deve ser levado em consideração? O custo-benefício. O orçamento base zero, ele está na vertente do quê? De manter o orçamento mais rígido e também para utilizar esta ferramenta gerencial como principal instrumento de controle, ok?
Isso traz uma aproximação dos gestores e a possibilidade de uma avaliação dos responsáveis aí pelos departamentos ou pelos diversos centros de custos da empresa. O orçamento base zero, então, ele rediscute toda a empresa e verifica e questiona cada gasto, cada estrutura, tentando aproximar a empresa, aproximar o orçamento o mais possível da realidade da organização. Para a implementação deste orçamento, deve ser verificada minimamente a relação custo-benefício, uma vez que todos os passos, todos os dados, todas as informações serão rediscutidas. E isso, com certeza, leva tempo e, muitas vezes, não é tão vantajoso. Então, leva-se em conta, tem que levar em conta o custo-benefício de implementação, de implantação aí do orçamento base zero. O orçamento matricial, ele é um dos mais recentes conceitos de orçamento, conceitos de controle orçamentário que pode ser trazido para a gente estudar, ok? Ele surge, ele sugere, né, exatamente um exame mais detalhado do gasto, ele rediscute os gastos da empresa, buscando o quê? Evidências se aquele gasto é necessário ou não para a empresa. Sendo necessário, mantém. Se não for necessário, descarta esse gasto. Isso faz com que melhore o desempenho da organização, traz mais eficácia no processo de gestão da organização, ok? Além ainda de oferecer desafios compatíveis com o potencial de ganho de cada área, uma vez que ele vai rediscutir, vai trazer um controle e um acompanhamento maior de todos os gastos incorridos dentro da empresa. E isso, com certeza, proporciona uma aproximação daqueles gastos realmente necessários no processo de gestão da empresa. O orçamento matricial tem uma relação direta com a metodologia do PDCA. A ideia aqui é exatamente repensar aqueles gastos, analisar aqueles gastos e verificar a sua necessidade ou não. É a mesma metodologia, mesma ideia do PDCA. Planejar, executar, verificar e agir sobre a necessidade ou não de manter determinados elementos de gastos para uma organização, certo? Bom, esses aí são os tipos de orçamentos possíveis. Ora, como é que eu faço uma implantação de um orçamento? Será que é simplesmente eu chego na empresa e desejo implantar um orçamento, coloco lá e vamos tocar as atividades da organização? Vamos discutir isso a partir do próximo slide. Vamos lá? Então, implantação de um orçamento. Vamos verificar aqui os objetivos e necessidades para que consigamos implantar um orçamento. A implantação no sistema orçamentário varia muito de uma empresa para outra, né? Existe um padrão? Posso até ter um modelo, mas cada empresa tem a sua particularidade e deve ser levado em consideração. O processo orçamentário exige da empresa um sistema de informação fundamental. Se eu não tiver um sistema de informação, um sistema integrado de informação, que trabalha principalmente os dados contábeis, os dados financeiros da organização, será muito difícil implementar um orçamento, ok? Para implementar o orçamento, a empresa deve ter, no mínimo, estrutura organizacional bem definida, departamentos, ok? E contabilidade aberta. Quando eu falo contabilidade aberta, que tenha claro todas as operações da empresa, as operações contábeis e financeiras da empresa. Por quê? Assim nós conseguimos ter a possibilidade de traçar os objetivos e fixar os objetivos e metas da organização. Condições prévias necessárias para a implementação do orçamento são as seguintes. Primeiro, estrutura organizacional, políticas
gestão de pessoal, sistema de informação. Basicamente, se eu não tiver aqui esses 4 elementos, eu terei uma dificuldade ou até mesmo será impossível eu implantar um orçamento. Por quê? Olha, o orçamento ele se baseia em pesquisa e análise. Então, eu preciso diagnosticar, para diagnosticar, ter acesso às informações e essas informações têm que ser a um momento bem oportuno, rápido. Por quê? Porque senão compromete a elaboração de um orçamento. Então, ele se baseia em pesquisa e análise que devem resultar em metas realistas, porque essas metas vão sim impactar aí no processo de tomada de decisão. Então, o sucesso do processo orçamentário depende diretamente da sua aceitação por todos os níveis da empresa. Então, tem que estar bem alinhado, todos da empresa tem que estar alinhado ao objetivo, à missão da organização. Porque se não estiver, eu terei um insucesso com certeza na implantação do orçamento. Nos requisitos mínimos, preparar um orçamento ou fazer um planejamento orçamentário não é tão fácil, é preciso aqui alguns requisitos mínimos e importantes para que isso aconteça. Vamos lá, olha. Primeiro, comprometimento da diretoria. Aí tivemos até uma pergunta legal, né? Como é que fica o planejamento para as grandes empresas? A diretoria tem que ter o comprometimento, né? Saber fazer uso dessa importante ferramenta no processo de gestão. Criação de um setor de orçamentos, onde vai trabalhar, alinhar todas as peças orçamentárias. Sistema de elaboração e acompanhamento orçamentários. Adaptação dos sistemas existentes à nova realidade orçamentária, porque senão, se eu não tiver esse momento de adaptação, com certeza não terei comprometimento e terei problemas na implantação. Preparação de um plano de contas orçamentário. Plano de contas orçamentário é como se fosse um plano de contas contábil mesmo, onde você busca nesse plano evidenciar tudo aquilo que a empresa pode vir a ocorrer e transcorrer ou não, certo? Então, plano de contas orçamentário. Quando se fala do comprometimento da diretoria, é de suma importância, pois o quê? Pois os funcionários, principalmente, eles vão se espelhar na diretoria. Se os próprios diretores não cumprem a sua parte, não cumprem a sua tarefa, por que eu, enquanto funcionário, vou acatar determinadas ordenações? Então, a diretoria bem alinhada, bem comprometida, isso traz aí um espelhamento para os demais colaboradores da empresa. Setor de orçamentos, o que o setor de orçamentos vai fazer? Por se tratar, então, de um processo lento, né, porque eu tenho que trabalhar cada departamento da empresa para construir esse orçamento, esse setor ele vai priorizar, ele vai facilitar esses processos, esses diversos processos. E assim, melhorar, né, o tempo exigido para a elaboração deste orçamento. Então, é importantíssimo a criação de um setor de orçamentos dentro da empresa. Sistema de informação, então, nem se fala, né? Todos os dados devem estar bem alimentados em um bom sistema de informação. Por quê? Porque nós precisamos de dados, muitas das vezes históricos, dados que estão inseridos lá no meu banco de dados da empresa, histórico de vendas, históricos de despesas. Eu preciso resgatar esses dados para poder dar um start, assim dizendo, no meu orçamento. Então, ele vai receber os dados e, através de um bom sistema, eu consigo também fazer o acompanhamento desses dados, desse orçamento, proporcionando análise, proporcionando bases comparativas e proporcionando aos gestores ferramentas, indicadores, índices que irão auxiliar o processo de decisão. Adaptação dos sistemas. A adaptação dos sistemas existentes à nova realidade orçamentária
é de padronizar o processo orçamentário para toda a organização dentro da organização. Fazer com que os centros de custos ou centros de responsabilidades sejam os mesmos para a folha de pagamento, para o controle de ativo imobilizado, para os sistemas de contas a receber e sistemas de custos e sistemas contábeis. Já ouviram falar de chamados ERPs, né? Esses sistemas informatizados proporcionam essa interação entre os diversos sistemas da empresa e isso proporciona uma melhoria na geração das informações. Plano de contas orçamentário, então um relatório padrão com todas as contas contábeis. Então eu prevejo, hoje os programas facilita essa questão do plano de contas porque permite criações intercaladas, né, em diversos níveis do plano de contas. Então, os sistemas hoje facilitam, proporcionam assim, uma facilidade quanto a isso. Mas a ideia aqui do plano de contas é pensar o plano de contas desde o start da empresa até as suas execuções finais. Então, penso toda a estrutura da empresa, tudo o que eu preciso de contas contábeis, né? Contas que vão ali impactar no meu ativo, no meu passivo, no meu resultado, no meu controle de estoque. Então, eu penso todas essas operações possíveis que a minha empresa pode vir a ocorrer, pode vir a incorrer, e assim eu elaboro um plano de contas completo. E esse plano de contas, com certeza, vai proporcionar a geração de relatórios confiáveis, relatórios com informações fáceis de ser lidas e fáceis de ser traduzidas em indicadores, em índices que vão proporcionar aí um processo mais amplo e mais fácil de decisão aos gestores. Legal? Estamos fechando aqui a nossa segunda aula da disciplina de controladoria. Vamos fazer ali uma breve pausa para verificar se temos alguma dúvida, alguma pergunta. Eu volto daqui a pouco para o fechamento. Até já. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta, só para finalizar. Qual o tipo de orçamento mais utilizado nas empresas? O Paulo lá de Arapiraca, Alagoas. Um grande abraço para o Paulo de Arapiraca, para Alagoas e as demais cidades e estados que estiveram participando da nossa aula, ok? Bom, os orçamentos mais utilizados é o estático e o orçamento flexível para a base de tomada de decisão, né? São os orçamentos aí mais utilizados. Mas como eu coloquei, a Ambev, por exemplo, utiliza o orçamento base zero. Então, todos eles são utilizados, mas os mais comuns, estático e o orçamento flexível. Legal? Fechamos aqui mais uma aula da disciplina de controladoria. Espero que você tenha gostado. Gostaria desde já de agradecer a participação de todos, a permanência de todos aí, contribuindo para esse ensino-aprendizagem. Um grande abraço e até um próximo encontro. Até mais!